Esta é uma série de palestras sobre o método dos mínimos quadrados com ênfase em variâncias e covariâncias. Ela é apresentada por mim e é baseada no livro Método dos Mínimos Quadrados com Formalismo Matricial e em algum conteúdo adicional no blog aqui identificado. A questão da ênfase em variâncias e covariâncias é um aspecto importante na medida em que essas grandezas, variâncias e covariâncias, são importantes para preservar o conteúdo estatístico de um resultado experimental. Lembrando que variância é simplesmente o quadrado do desvio padrão, aquilo que a gente usa com bastante frequência para estimar um intervalo de confiança, para estimar a precisão de um resultado experimental. O conteúdo da série de palestras é o seguinte. Um primeiro ponto é a apresentação de uma solução do método dos mínimos quadrados para um problema aparentemente sem solução. O segundo ponto aborda a questão do desvio padrão e de alguns exemplos com ajustes de parâmetros. Variâncias e covariâncias, e inclusive a propagação dessas grandezas, aparece na Seção 3, na terceira palestra. A propagação de variâncias e covariâncias é uma coisa geral, mais geral do que aquilo que usualmente é chamado de propagação de erros. O correto, o mais adequado, é chamar isso de propagação de variâncias e covariâncias. Um quarto ponto, na verdade dividido em duas partes, é escrever as equações do método dos mínimos quadrados com matrizes, que é o formalismo matricial do método dos mínimos quadrados. Ele, embora possa parecer mais complexo, porque envolve matrizes, e presumivelmente matrizes significaria aparentemente alguma coisa mais complicada, na verdade o uso de matrizes simplifica bastante as equações e o entendimento do problema, o estabelecimento do problema. Variâncias e covariâncias dos parâmetros ajustados é uma outra coisa que aparece na seção 4. Ou seja, a partir de variâncias e covariâncias dos dados, nós estimamos as variâncias e covariâncias dos parâmetros ajustados. Antes de prosseguir, lembrar que covariância, ela tem um aspecto de variância em comum, que quando alguma fonte de incerteza, alguma fonte de flutuação estatística, uma fonte de erro afeta igualmente duas grandezas diferentes, mesmo que elas não tenham nenhuma relação física uma com a outra, isso dá origem a uma variância em comum, simplesmente porque a mesma fonte de incerteza afetou as duas grandezas, as medidas das duas grandezas. O quinto ponto é sobre algumas propriedades do método dos mínimos quadrados. São propriedades interessantes, nós não vamos demonstrar, mas vamos ilustrar essas propriedades. E também o teorema central do limite. É um teorema importante que mostra que, desde que nós tenhamos uma quantidade grande de dados experimentais, e nenhum deles, ou eles não tenham desvios padrões infinitos, os desvios padrões sejam finitos, desde que a grandeza seja muito grande, a quantidade de dados seja muito grande, o resultado ajustado tende a uma distribuição gaussiana, ou normal. E, finalmente, na sexta palestra, nós vamos discutir outros desenvolvimentos do método dos mínimos quadrados. Solução do método dos mínimos quadrados para um problema aparentemente sem solução. Então, vamos ver o problema aparentemente sem solução. Suponha que uma pessoa, a mãe de uma criança, por exemplo, sube uma balança e esta balança acuse uma massa de 60 kg.
Posteriormente, essa pessoa carregando seu filho sobe em outra balança absolutamente equivalente à primeira, mas de outra origem, outro fabricante e tudo mais, para que não haja relação ou correlação entre as leituras das duas balanças, ou as indicações das duas balanças. Então, ao subir nessa segunda balança, a massa indicada é 65 kg. Posteriormente, em uma terceira balança, a mãe coloca a criança, né, e a balança, totalmente independente das outras duas balanças, indica a massa de 4 kg. Evidentemente, essa situação é aparentemente uma situação sem solução, né? Os resultados apontados pelas balanças são inconsistentes, né? Colocado de uma forma explícita, né, eu usei um subíndice 0, M0 e F0, para identificar os valores verdadeiros da massa da mãe e da massa da criança. Valores verdadeiros e desconhecidos, evidentemente. Se fossem conhecidos, não precisaria se fazer as medidas, né? E agora eu estou usando a letra sem o subíndice, né, para ilustrar o sistema inconsistente. Então, o resultado indica M igual a 60, para uma estimativa da massa da mãe, M mais F igual a 65, para uma estimativa da massa da mãe e do filho, e F igual a 4, sempre em quilogramas, para a massa da criança, né? Então, é um sistema inconsistente para as grandezas M e F, né? E assim está colocado: quanto pesam mãe e criança, né? Ou seja, que valores a gente tem que atribuir para a massa dessas duas pessoas. Bom, vamos ver qual é a solução proposta para o método dos mínimos quadrados. Há então uma inconsistência entre os valores medidos para M e para F, né? A solução proposta pelo método dos mínimos quadrados é procurar valores de M e F que minimizem essa grandeza Q de M e F. Ou seja, M menos 60 ao quadrado, onde 60 é a massa da primeira medida do peso ou da massa da mãe, M mais F menos 65, que é o valor acusado na segunda balança, ao quadrado, mais F menos 4 ao quadrado, onde esse 4 é a massa da criança na terceira balança. Ou seja, não há valores para M e F que satisfaçam as três equações ao mesmo tempo. Então, a proposta do método dos mínimos quadrados é determinar valores de M e F que minimizem a diferença entre os resultados experimentais, no caso 60, 65 e 4 kg, e as grandezas que nós queremos conhecer, M e F. Então, procurar valores de M e F que minimizem isso. Qual a razão pela qual escolhemos as diferenças ao quadrado e não qualquer outra expressão, por exemplo, diferenças à quarta potência, ou módulo das diferenças, ou algum outro critério, né? Bom, a razão para isso vai ficar claro posteriormente, né? E um breve resumo de qual é a razão disso é que esses valores de M e F estimados dessa forma são aqueles que levam a resultados mais precisos para M e para F. Vamos fazer aqui uma ilustração de como esses valores de M e F podem ser estimados, né? Uma maneira concreta de se fazer isso é fazer uma tabela e calcular Q de M e F para vários valores de M e de F. Dessa forma, os valores de M
que aparecem nessa tabela são 58, 59, 60, 61 e 62 quilogramas, né? E a massa do filho, F, né, são os 3,5, 4, 4,5, 5 e 5,5 quilogramas. E dentro da tabela aparecem valores de Q calculados segundo a expressão acima. Então, por exemplo, quando M é igual a 58, né, e F é igual a 3,5, que é a primeira entrada aqui na tabela, né, o resultado é 16,5, a unidade seria quilogramas ao quadrado, né? E assim por diante, né? Quando a massa da mãe é 59, M é 59, e o valor de F é 3,5, essa soma de quadrados dá 7,5 e assim por diante. Como a gente observa aqui na tabela, existe um valor ou uma região para a qual esse Q é mínimo, né? Aqui no caso, considerando os valores adotados, isso ocorre quando a massa da mãe, M, é 60 kg e F, a massa do filho, é 4,5 kg, que é esse valor 0,5 no centro da tabela. Evidentemente, a gente podia subdividir esse exame de valores, né, um pouco mais do que dessa forma que foi feito, de quilo em quilo para a mãe e de meio em meio quilograma no caso de F, né? A gente, se quisesse, podia fazer uma análise mais detalhada, né? Mas, com o arredondamento que nós estamos adotando, né, os valores de MF que minimizam essa grandeza Q são, respectivamente, 60 kg e 4,5 kg. Então, a partir dessas três medidas da massa da mãe e da criança, né, a gente estima os valores a serem adotados como sendo 60 e 4,5. Essa diferença ao quadrado que aparece nesta última linha. O valor de L igual a 10,9 é aquele que leva ao menor valor de Q. Então, quando os dados experimentais, no caso os exemplos citados, são as massas da mãe, a massa do filho, a massa da mãe com o filho, o lado do quadrado, o perímetro do quadrado, a área do quadrado, enfim. Quando esses dados dependem linearmente dos parâmetros a serem ajustados, há uma solução analítica para os valores que minimizam Q. Então, atenção. No caso do quadrado, havia um termo não linear, que era a medida da área. Neste caso, não há uma solução analítica. Só há solução analítica quando os dados e os parâmetros se relacionam linearmente. Vamos ver um exemplo aqui, né? Novamente no caso da medida das massas da mãe, do filho e da mãe e o filho juntos na balança, né? A expressão é essa, que é de MF, repetindo, é M menos 60 ao quadrado, M mais F menos 65 ao quadrado, e F menos 4 ao quadrado. Note que, neste caso, a relação entre as variáveis, as grandezas que nós estamos procurando, M e F, e os dados experimentais, 60, 65 e 4, as relações são lineares, ou seja, 60 é uma medida de M, 65 é uma medida de M mais F, e 4 é uma medida de F, ou seja, há uma relação linear entre as grandezas medidas e as grandezas que nós estamos procurando, os dados experimentais. Se tivesse, por exemplo, algum resultado experimental para M ao quadrado, ou para M vezes F, ou para 1 sobre F, ou qualquer outra coisa
que relacionasse o dado experimental com a grandeza que estamos procurando de forma não linear, o que segue não valeria. Ou seja, repetindo, quando os dados dependem linearmente dos parâmetros, há uma solução analítica correspondente à minimização daquela grandeza Q. Bom, a solução analítica aparece nessa forma aqui. Procurar valores de M e F que minimiza aquela grandeza, corresponde a procurar valores de M e F, que eu estou identificando pela letras com um til em cima, M til e F til, né? Que tais que as derivadas de Q em relação a M e de Q em relação a F sejam ambas nulas. Bom, nesse caso aqui, né, os valores ajustados, M til e F til, devem obedecer a estas duas equações, né, derivando Q em relação a M, derivando Q em relação a F, e calculando nesses valores M til e F til, né, igualando a zero, né, são essas duas equações. Bom, resolvendo essas equações, a primeira delas é 2M til mais F til é 125, e M til mais 2F til, ficou omitido, esqueci o til em cima do F na segunda equação, igual a 69. Escrevendo na forma de matrizes, né, essas duas equações são simplesmente a matriz 2, 1, 1, 2, vezes a matriz, na verdade, um vetor coluna M til F til igual a um vetor coluna 125 e 69. Multiplicando a primeira linha da matriz quadrada à esquerda por M til F til, daria 2M til mais F til igual a 125, que é a primeira equação, e multiplicando a segunda linha pelo vetor coluna M til F til, daria M til mais 2F til igual a 69, que é a segunda equação. Uma maneira de resolver esse sistema, né, é simplesmente multiplicar pela esquerda pela matriz inversa dessa matriz quadrada, 2, 1, 1, 2 pelo lado esquerdo. Quando multiplica 2, 1, 1, 2 invertido por 2, 1, 1, 2, isso dá a matriz identidade, né? E o lado direito aparece aqui, é 2, 1, 1, 2, essa matriz quadrada invertida, vezes 125 e 69. Bom, esse tipo de multiplicação de matriz é muito fácil fazer, inclusive em planilhas disponíveis em computadores e até em algumas calculadoras programáveis que estão praticamente em desuso por causa dos computadores e dos celulares. Mas, de qualquer forma, é uma conta bastante simples de fazer, tanto a inversão da matriz como também o produto. A menos de arredondamento, os valores que nós vamos obter nessa conta são exatamente os mesmos obtidos numericamente na tabela que mostramos há pouco. Ou seja, 60 kg e 4,5 kg no caso da tabela. Então, no que segue, nós vamos nos restringir ao caso linear, ou seja, ao caso em que o dado experimental se relaciona linearmente com a grandeza que nós estamos medindo, né? Nós estamos querendo conhecer, que é o caso do exemplo da mãe e do filho, né? O caso não linear
aquele, por exemplo, em que uma das medidas é a área do quadrado, e nós estamos interessados no lado do quadrado, né? Algumas das propriedades do método dos mínimos quadrados não são válidas exatamente. Podem ser boas aproximações, mas não são válidas exatamente. Uma sugestão de exercício para resolver é esse aqui, né? Determinar o rendimento em litros por quilômetro de um veículo em duas situações diferentes, né? Aqui no caso as situações são andando em estradas a duas velocidades diferentes. Numa primeira situação, né, o veículo andando a 80 km por hora por 200 km e depois 120 km por hora por 100 km consumiu 29 litros de gasolina. Numa segunda observação, esse veículo se deslocou por 100 km na velocidade de 80 km por hora e por 200 km na velocidade de 120 km por hora e o consumo foi de 31 litros. E uma terceira observação, o veículo andou 500 km a uma velocidade de 80 km por hora e depois 100 km a uma velocidade de 120 km por hora e o consumo foi 49 litros. Escrever as equações que levam a estimativas do rendimento desse veículo, rendimento em litros por quilômetro, né, nas duas situações, a 80 km por hora e a 120 km por hora, supondo que, nesses dois casos, a velocidade durante o percurso foi sempre constante, né, um trecho a 80, um trecho a 120 km por hora. Colocar o problema dentro do quadro teórico do método dos mínimos quadrados, né, e estimar então os valores para esses dois rendimentos. A resposta aparece aqui embaixo, né? Esse é um problema que é possível fazer com uma dessas planilhas usadas em computador, né, ou mesmo com a mão, já que o envolvimento aqui são duas grandezas e a matriz a ser invertida é uma matriz 2x2, que é possível de se inverter à mão sem muito trabalho e sem grande chance de errar. Então, alguns aspectos gerais, algumas considerações gerais sobre o método dos mínimos quadrados, né? O método dos mínimos quadrados é mais geral do que se pensa. Ele não serve apenas para ajustar funções, como aparece muitas vezes escrito e falado, né? Na verdade, o método dos mínimos quadrados, ele ajusta parâmetros, ou seja, no caso do ajuste de funções, para usar esse linguajar comum, o que se ajusta são os parâmetros que aparecem nessas funções, né? Então, ele não serve apenas para ajustar funções. De fato, o método dos mínimos quadrados ajusta parâmetros que estão relacionados com os dados experimentais, como são os casos dos três exemplos ilustrados. No caso da massa da mãe e da criança, né, não havia função nenhuma, o que nós tínhamos eram duas grandezas a serem estimadas, a massa da mãe e a massa da criança, ou seja, ajustar valores para esses dois parâmetros do problema. Outro ponto importante é que os dados não precisam obedecer a distribuições gaussianas ou normais, né? Os dados, na verdade, eles apenas precisam ter os seus desvios padrões conhecidos e, eventualmente, as covariâncias, quando for o caso, né? E não podem ter desvios padrões infinitos. Os desvios padrões devem ser finitos, né? Inclusive, o verbete métodos mínimos quadrados da Wikipédia em português ele não está correto na medida em que ele afirma que o métodos mínimos quadrados serve para ser usado apenas quando os dados experimentais obedecem a distribuições normais ou gaussianas, né?
O método dos mínimos quadrados tem algumas limitações que nem sempre são consideradas, né, mas que a gente precisa considerar. Uma delas é exatamente num exemplo mostrado, o exemplo do quadrado, que nós queríamos o lado do quadrado, e uma das grandezas que nós tínhamos era a área do quadrado, e a partir da área fazer uma estimativa do lado. Ora, nesse caso, a relação entre o lado e o lado do quadrado e a área do quadrado não é uma relação linear, né? Outro caso também, que ocorre bastante comumente nos tais ajustes de funções, ou melhor, ajuste de parâmetros de funções, são aquelas situações nas quais há uma incerteza, há um erro, né, na chamada variável independente, né, e não apenas em uma das variáveis, a variável dependente. Né? Usando essa variável independente e variável dependente, que é bastante comum aparecer quando se fazem referências ao ajuste de funções. Né? Então eu mantive esse linguajar, mas então ele vale apenas quando há incertezas em alguns tipos de dados, né? Essas limitações nem sempre são totalmente consideradas. E, de fato, em alguns casos, quando a relação não é linear, mas na região de interesse é quase linear, né? Ou então, quando a variável independente tem uma incerteza relativamente pequena, o método mínimos quadrados pode ser uma excelente aproximação. Bom, esta primeira palestra para aqui. E vamos continuar a discutir o assunto em outras palestras.